Galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre o naturalismo. Professor, o que é naturalismo? Gente, naturalismo não é um bicho de sete cabeças, foi um movimento literário que aconteceu em conjunto, ou seja, ele coexistiu com o realismo. Então, as características do naturalismo são as mesmas características do realismo. No entanto, nós temos algumas características a mais, né? Galera, não tem como a gente falar sobre naturalismo sem falar de realismo. Por que, professor, não tem como? Eu falei para vocês que o naturalismo tem as mesmas características do realismo, que o naturalismo é uma ramificação do realismo. Então, eles têm basicamente as mesmas características, né? No entanto, eu vou fazer uma revisão para a gente não perder o foco, porque o realismo ele tem um objeto de estudo, o naturalismo tem outro, e agora nós vamos fazer essa diferenciação. Olha o que acontecia no realismo. No realismo, assim como acontece no naturalismo, existia aí a segunda fase da Revolução Industrial. Eu falei no vídeo passado que essa segunda fase da Revolução Industrial foi o que culminou no crescimento desordenado das cidades. Então, tanto no naturalismo quanto no realismo, a segunda fase da Revolução Industrial possibilitou esse crescimento da metrópole, das metrópoles, porque as pessoas vinham do interior em busca de serviço. O naturalismo e o realismo também tinham os pensamentos científicos. Tinha o determinismo, tinha o positivismo, tinha o marxismo e tinha o evolucionismo. Tanto um quanto o outro também bebeu, né, se embebedou desses pensamentos científicos da época. O marco inicial é diferente, por quê? Porque lá no marco inicial do realismo, nós lembramos que começou ali com Madame Bovary lá na Europa, depois vem para o Brasil com Memórias Póstumas de Brás Cubas, já com o escritor Machado de Assis, e o realismo ele tem aquela função de contrapor o romantismo. De um lado, o ideal do romântico, do outro, real, né, do realista. Então eles não querem mais nada inventado, mais nada bonitinho, mais nada que não existe, né? Mais nada imaginado. Eles querem uma coisa real. E é isso que eles vão fazer a partir aqui do realismo. Lá no naturalismo tem também essa contraposição ao romantismo? Sim, porque ele também queria tirar essa ideia de ideal romântico. E ele também trabalha a realidade como característica. Os realistas, ele olha a realidade nua e crua. O naturalista também, ele olha a realidade nua e crua. O realismo, ele trabalha os temas sociais, ou seja, as mazelas e os problemas da sociedade. O naturalismo também trabalha temas sociais, mazelas e problemas da sociedade. O realismo, ele critica a burguesia e o clero. Já o naturalismo, ele mostra a realidade de uma parcela da sociedade, essa parcela da sociedade marginalizada. Professor, agora eu entendi. Então, o realismo, ele fala sobre burguesia e o naturalismo, ele fala sobre pessoas marginalizadas. O realismo fala sobre o patrão e o naturalismo fala sobre o operário. Isso aí, foi isso que você entendeu. É isso que é a diferença do realismo com o naturalismo. No entanto, a gente segue aqui porque tem algumas coisas a mais que a gente vai aprofundar. Tanto no realismo quanto no naturalismo também a questão da abolição da escravatura estava muito forte aqui no Brasil e isso vai respingar, né? Vai ter uma influência muito grande nos escritos aí dos nossos escritores da época do realismo e do naturalismo. Então, o naturalismo no Brasil, gente, não se esqueça, naturalismo e realismo aconteceram em conjunto, então por isso que a gente está fazendo essa mesclagem. Eu fiz um vídeo separado do realismo e agora eu estou pegando o naturalismo e colocando tudo junto para a gente entender que aconteceu no mesmo período. Gente, o naturalismo ele surge na França no século XIX e ele tem como percussor o escritor Émile Zola. Então, gente, ele começa primeiramente com essa obra que é o Romance Experimental. Só que não foi a obra mais famosa do realismo, foi a obra que deu o pontapé inicial para que outros escritores também escrevessem sobre a condição humana, né, a parte obscura da condição humana, levando em consideração a teoria, o pensamento científico do nosso grande
Darwin, né, que é a teoria da evolução. Então, a obra mais genial, a obra que realmente deu base, pelo menos na França, com o nosso escritor Emile, foi a obra Germinal. Ele ficou 2 meses, gente, morando com mineiros. Gente, não é mineiros aqui de Minas, viu? Mineiros de jazidas de ouro, essas coisas, viu? Piada do dia. Ele ficou 2 meses vivendo as mesmas condições daquele povo para poder escrever um livro. E essa escrita ele mostra as condições de trabalho, ele denuncia o modo que as pessoas vivem nas jazidas, o modo que as pessoas vivem na fome, na miséria, tudo isso em troca da riqueza do patrão. Então isso aí, essa obra, ela já, quando essa obra sai, aqui no Brasil já tinha sido publicada a obra O Mulato, de Aloysio de Azevedo, que foi o marco inicial do naturalismo aqui no Brasil. Professor, então, o marco inicial do realismo no Brasil foi Memórias Póstumas de Brás Cubas com o Machado de Assis. Isso aí. Foi publicado em quanto também? 1881. Foi no mesmo ano. Então, para vocês verem que aqui no Brasil, no mesmo tempo que estava acontecendo realismo, estava acontecendo naturalismo. Então, a obra Memória Póstuma de Brás Cubas foi publicada em 1881 e a obra O Mulato, que é uma obra já naturalista, ela também foi publicada em 1881 e já é de outro escritor, que é o Aloysio de Azevedo. Ah, professor, que máximo! Pois é, foi um movimento literário que aconteceu 2 ao mesmo tempo. Então nós podemos considerar o naturalismo como essa ramificação, como um realismo, mas um realismo mais crítico em relação à condição humana, um realismo mais exagerado em relação ao cientificismo, né, onde a ciência ela impera de uma forma bem mais aguçada. O realismo ele também impera, ele também sofre essas influências da ciência, mas não é de uma forma tão avassaladora igual acontece aqui no naturalismo. Por isso que o naturalismo está sendo considerado aqui como uma ramificação do realismo e não uma escola literária separada do realismo. Até aí tudo bem? Seguimos então. Como eu falei, o realismo ele fala sobre a vida da burguesia, sobre a vida do patrão. O naturalismo ele faz uma forte crítica social, ele faz uma forte análise social, mas agora a análise são dos personagens marginalizados, ou seja, daquele povo que saiu lá do interior e veio morar aqui na cidade grande para poder doar, vender sua mão de obra, né? Então, essas pessoas marginalizadas, o operário era quem era o objeto de estudo aí do naturalismo. Então nós podemos considerar, numa análise mais aguçada, que o naturalismo ele deu voz a uma classe que estava sendo consumida pelo capitalismo brutal e propriamente também pela escravidão. Professor, então, se a gente estivesse vivendo, pelo menos eu posso falar por mim, se a gente estivesse vivendo naquela época de realismo e naturalismo, eu estaria sendo retratado em qual das literaturas? Eu, professor Anderson, estaria sendo retratado dentro da literatura naturalista. Eu seria mais um marginalizado, né? Mais um que está ali nas condições de capitalismo brutal, de venda de mão de obra, porque eu não detenho os meios de produção, ou seja, eu não sou patrão, entendeu? E o naturalismo, além de falar, além de contar as condições da vida dessa galera marginalizada, vai mostrar com detalhes como é o cotidiano dessas pessoas. Essas análises naturalistas, elas trazem um pensamento muito forte do darwinismo. Então, a teoria da evolução, a ideia do homem animalizado, o homem animal, o homem que tem pulsões, o homem que tem desejos muito fortes. Então, a literatura naturalista vai trabalhar muito com violência, vai trabalhar muito com sexualidade, vai trabalhar muito com ambição, vai trabalhar muito com o caráter, né, das pessoas sendo moldado pelo meio, sendo moldado pelo lugar onde ela vive. E sempre aqui, pelo menos é uma característica que eu identifico em quase todas as obras naturalistas que eu li, é que há sempre uma ideia de homem em conjunto. Não é uma ideia mais de homem
solo, né? Não é uma ideia que eu vou trabalhar a ideia do homem desvinculado da sociedade, não. Principalmente pela teoria do determinismo, porque o meio determina o homem. Aí, quando a gente fala de meio dessa teoria de determinismo, automaticamente a gente está falando de uma comunidade, como a comunidade está aí influenciando o homem, né? Então nós temos aqui como principais características, quando você for comparar o primeiro vídeo com esse vídeo, você vai ver, mas é muita coisa que tem a ver com um realismo. Sim, porque a gente falou que foi uma escola literária que aconteceu no mesmo modelo. No entanto, nós temos algumas diferenças e a gente vê elas agora. Por exemplo, o naturalismo, assim como o realismo, ele serviu como uma ferramenta de denúncia social. As mazelas sociais foram escancaradas, foram mostradas aí nos livros, nos poemas, nas obras, nas artes plásticas. Por quê? Porque o realismo e o naturalismo eram uma ferramenta de denúncia social. Eles queriam mostrar a sociedade tal como ela é, cheia de problemas, cheia de mazelas, cheia de chargas, né? Cheia de pecados. Então, isso foi um dever do realismo e também foi um dever aqui do naturalismo. A linguagem simples e coloquial. Opa, lá no realismo, quando eles falam da burguesia, eles não usam linguagem simples. A linguagem não é coloquial. É uma linguagem mais trabalhada, uma linguagem mais rebruscada, né? Então, aqui sai lá no realismo com uma linguagem mais de difícil acesso e entra a linguagem simples. Naturalismo. Por quê? Porque naturalismo nós estamos falando de pessoas marginalizadas. Bacana? Até aí tudo bem? A observação da realidade. Tanto o realismo quanto o naturalismo, eles observam a realidade tal como ela é. Descrição dos ambientes e personagens. Lá no realismo, eles não têm uma preocupação tão grande em descrever os ambientes. Eles até descrevem muito bem os personagens. No entanto, o ambiente eles não descrevem tanto. Aqui no naturalismo, vocês lembram que eu falei para vocês do determinismo? Se o meio, se o lugar onde eu vivo, ele molda o meu caráter, ele molda o meu ser, o leitor ele tem que saber qual lugar é esse. E para ele saber que lugar é esse, o autor da obra ele precisa principalmente descrever o ambiente. Gente, a gente vai ter a oportunidade de ler o Cortiço e vocês vão ver o quanto o Cortiço ele é cheio de detalhes. Quando o autor ele começa a detalhar o cortiço, ele começa a falar do cortiço, você imagina o cortiço todo na sua cabeça. Você imagina como é, você imagina as casinhas, você imagina a janela, você imagina as telhas, você imagina tudo, as ruas, você imagina o cortiço todo. É claro que cada pessoa vai imaginar de uma forma a partir das experiências que tem, mas eles têm essa riqueza de detalhes, de descrição de ambientes. E eles também têm uma descrição dos personagens. Por quê? Porque nós vamos vendo a evolução do personagem dentro do romance, dentro da obra. Então, no início e quase na narrativa toda, nós vamos vendo o personagem mudando ou melhorando ou piorando através do meio, do determinismo, né, que impõe ali a mudança desse personagem. O cientificismo exagerado, que é trazer a teoria do determinismo e trazer a teoria de Darwin para dentro das obras do naturalismo. A ciência ela é muito exagerada dentro do naturalismo e não é tão exagerada lá dentro do realismo. O retrato objetivo da realidade tal como ela é. O realismo ele pretende fazer isso, aqui no naturalismo também ele pretende fazer isso. Mostrar a realidade nua e crua, sem maquiagem. A influência do darwinismo, aqui a influência do darwinismo é muito grande, muito forte. Lá no realismo não é. Eles não têm essa influência tão grande. É claro que o pensamento ele influencia de alguma forma, mas aqui é mais exagerado, é bem exagerado. A ênfase animalesca, ou trabalha o ser humano como instintos. Gente, lá no realismo, eles trabalham o ser humano com a razão. A razão sempre leva o ser humano a fazer alguma coisa. Aqui, ele sempre trabalha a ideia de animalismo do homem. O homem, ele sendo... as ações dele sendo moldadas ou sendo feitas pelo instinto que ele tem. O instinto de ser humano, o instinto natural do ser. O animal ele tem um instinto de se autoproteger, por exemplo,
na natureza, porque é um instinto, ele não tem a razão de fazer aquilo. Aqui no naturalismo ele trabalha o homem também dessa forma. O homem faz o que faz a partir do meio que ele está e a partir dos instintos animalescos que ele tem. Isso está lá na teoria do determinismo e está aqui na teoria do darwinismo. O determinismo, que eu já disse, que é o homem sendo moldado pelo meio, pelo lugar onde ele vive, e a predominância do cotidiano. Se a gente está falando de pessoas marginalizadas, então o dia a dia dessas pessoas importa aqui no naturalismo, então vai ser trabalhado isso aqui. Galera, nós vamos ter um tempo para falar sobre os principais autores, e eu quero trabalhar os principais autores, tanto do realismo quanto do naturalismo, falar em detalhes, falar um pouquinho da obra de cada um, mas por hora, para não ficar um vídeo muito extenso, os principais autores aqui do naturalismo. Émile Zola, o seu principal livro foi o Germinal, foi o que eu já tinha dito. Aloysio de Azevedo, O Mulato e o Cortiço e A Casa de Pensão, são os principais livros aí, cânones dele. Essa de Queiroz, que já é português, mas fez o livro O Crime do Padre Amaro, e tem também Os Maias, né, o Primo Basílio, que são livros também conhecidos. Gente, é isso. A aula hoje de naturalismo foi basicamente mostrar a diferença do naturalismo e do realismo. Então, só para resumir, foram um movimento literário, eles aconteceram no mesmo tempo, aconteceram no mesmo momento, acabaram no mesmo momento. No entanto, o realismo ele tinha um objeto, e o objeto era falar sobre a burguesia, o naturalismo tinha um objeto que era falar sobre as pessoas marginalizadas, o realismo trabalhava mais com a razão, aqui no naturalismo trabalhava mais com a ideia de instinto, né, de animalização dos homens. Lá no realismo não tinha tanta influência nem do darwinismo nem do determinismo. Aqui no naturalismo tem influência do darwinismo, da teoria da evolução, porque é através dela que vai trabalhar o homem animal, e o determinismo, o meio moldando o homem. Então, é basicamente isso. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Desculpa o barulho, tô gravando aqui, muita gente na rua, muito cachorro. E beijo, gente, ó. Amo vocês de coração.